Imagina por um instante que, sob a areia dourada do Egito, existe uma verdade escondida, capaz de mudar tudo o que achamos que sabemos sobre o mundo antigo. Uma descoberta tão gigantesca que não mexe apenas com arqueólogos e estudiosos, mas faz até órgãos oficiais e governos entrarem em tensão. Se você curte mistérios, se gosta de história não só como algo para ouvir, mas como algo para sentir e questionar, então fica comigo até o fim. E já se inscreve no canal, porque o que você vai ouvir agora pode transformar para sempre a forma como você enxerga a antiguidade. Uma notícia que se espalhou pelo mundo fala de um achado novo, controverso, mas extremamente importante, que ajuda a explicar um quebra-cabeça muito antigo. Há milhares de anos, a esfinge é o grande símbolo do Egito antigo, e uma das principais referências usadas para discutir sua datação é a chamada Estela do Inventário. Só que a tecnologia moderna, principalmente o lidar, capaz de enxergar sob o solo, revelou uma surpresa que quase ninguém esperava. Debaixo da areia, pode haver outra estrutura gigantesca, do mesmo tamanho e formato, perfeitamente escondida. O mais intrigante é que isso não aparece de modo claro nas tradições conhecidas. Nenhum registro famoso diz que a esfinge original fosse vazia por dentro, nem sugere com certeza a existência de uma irmã enterrada ali perto. Essa possibilidade acendeu debates dentro de instituições egípcias. Os dados estão certos? É mesmo um monumento correspondente? Ou estamos diante de uma leitura errada que ganhou força por causa da tecnologia? É assim que nasce o mistério da segunda esfinge. A grande esfinge, esse ser colossal talhado na própria rocha calcária do platô de Gizé, mede cerca de 240 pés das patas até a cauda e se ergue por volta de 66 pés acima do deserto. Corpo de leão, cabeça humana e um olhar que há milênios permanece fixo no leste, em direção ao nascer do sol. Mas por que ela existe de verdade? Qual era sua função original? Por trás do rosto gasto pelo tempo, existe uma história que ainda não foi esclarecida de forma definitiva. Alguns defendem que o rosto teria sido feito para representar o faraó Khefren. Outros discordam e apontam detalhes que não batem. E no fim, a sensação é a mesma. Existem mais perguntas sobre a esfinge do que grãos de areia ao redor dela. Quem realmente mandou construir esse guardião? Por que não há inscrições diretas e indiscutíveis explicando o propósito? O que levou alguém a ordenar uma estátua protetora de proporções tão extremas? A ausência de textos claros e a forma como ela parece escondida no conjunto do platô criam ainda mais mistério. Por muitos anos, especialistas tratavam como certeza absoluta que existia apenas uma esfinge em Gizé, uma obra única, singular, sem par. Essa ideia parecia inabalável, só que agora ela começa a ser questionada. Uma teoria nova está ganhando força e sugere que talvez a gente tenha visto apenas uma parte da verdade. E se a esfinge que admiramos hoje não estiver sozinha? Escritos antigos e leituras de solo, feitas com equipamentos modernos, apontam para uma possibilidade inquietante. Pode haver uma segunda. Outro guardião enterrado, escondido por areia e tempo, esperando em silêncio, guardando segredos capazes de mudar a nossa compreensão da história. E o mais interessante é que essa hipótese se apoia tanto em pistas antigas quanto em dados recentes. A ideia de duas esfinges é mais antiga do que muita gente imagina. Um indício frequentemente ignorado aparece na chamada Estela do Sonho, erguida há mais de 3.400 anos por ordem do faraó Tutmés IV. Nela, aparecem duas grandes figuras protetoras voltadas em direções opostas. Por décadas, especialistas discutiram se a imagem era puramente simbólica ou se indicava algo real que, em algum momento, teria existido no platô de Gizé. Até hoje, esse detalhe continua levantando uma pergunta sutil e poderosa. O deserto já teve 2 guardiões gigantes, em vez de apenas um. Alguns textos posteriores também mencionam, aqui e ali, a ideia de 2 protetores em Gizé. E existe outro detalhe curioso. Embora a Estela do Sonho tenha sido criada cerca de 1000 anos depois da suposta construção da esfinge, ela parece se apoiar em tradições mais antigas, como se ecoasse uma memória anterior à própria Estela.
Na década de 1990, o assunto voltou a ganhar força quando o arqueólogo egípcio Zahi Hawass mencionou a possibilidade de estruturas escondidas sob a areia. As falas dele vieram após levantamentos geofísicos usando radar, capazes de captar mudanças mínimas abaixo da superfície. Esses scans apontaram formas estranhas perto da esfinge famosa. Não pareciam formações naturais. As linhas eram retas demais, organizadas demais, como se houvesse ali salas, passagens ou construções enterradas há milênios. No começo dos anos 2000, equipes de pesquisa retornaram com ferramentas mais avançadas e encontraram ainda mais anomalias sob as dunas crescentes. Alguns padrões lembravam paredes, outros pareciam túneis estreitos escondidos sob camadas compactas de areia. A partir daí, a especulação ficou inevitável. Será que existe um objeto de grande porte enterrado ali? Talvez outra estátua guardiã, vinda de um período perdido da história egípcia? Se essa estátua existir, a idade dela poderia alterar drasticamente a nossa visão do Egito primitivo. Isso porque até a datação da primeira esfinge é discutida. Se ela for mais antiga do que as cronologias oficiais sugerem, um segundo guardião enterrado poderia ser ainda mais antigo, de uma época em que construtores tentavam proteger monumentos contra areia em movimento ou até contra cheias do Nilo. Também é possível que mudanças políticas ou religiosas tenham levado a esconder certos monumentos de propósito, cobrindo ou apagando obras que não combinavam mais com o novo modo de pensar do poder vigente. As lendas antigas também aumentam a confusão. Existe uma história dizendo que uma esfinge teria sido parcialmente danificada por um raio. Por muito tempo, isso foi tratado como um conto simbólico. Só que, com as novas leituras, alguns pesquisadores passaram a se perguntar: e se essa história não falava da esfinge que vemos hoje, mas de um gêmeo destruído, talvez ligado a uma maldição divina? No início, tudo isso parecia mito, mas descobertas recentes fizeram estudiosos revisarem essas narrativas com outros olhos. Quanto mais se investiga, mais a quietude sob a areia parece carregada de significado. Talvez realmente exista algo ali, esperando para ser confirmado. E quanto mais se pesquisa, mais complexo o enigma se torna. Quando você observa a esfinge de lado, com a grande pirâmide ao fundo, surge uma imagem quase bidimensional, algo que tinha grande importância simbólica para os antigos egípcios. A discussão sobre a idade e a construção da grande pirâmide já era intensa, mas a simples menção de uma possível segunda esfinge fez esse debate explodir ainda mais. Só essa ideia já foi suficiente para colocar em dúvida linhas do tempo que pareciam consolidadas. O assunto chamou a atenção do público quando o funcionário egípcio de turismo Raa Abdel Halim declarou que, perto das pirâmides, teria sido detectada uma estátua do tamanho da esfinge. A fala dele se espalhou rápido porque vinha de alguém que trabalhava no próprio local, e não de um estranho de fora. Arqueólogos responderam quase imediatamente e rejeitaram a afirmação, dizendo que era impossível. Alguns insinuaram que ele queria publicidade. O próprio Zahi Hawass voltou a se posicionar, insistindo que só existe uma esfinge daquele porte no mundo. Mas Halim não recuou. Como responsável pela comunicação do complexo de Gizé, ele manteve que suas informações eram verdadeiras. Disse que a ausência de certas marcas e detalhes na esfinge conhecida apoiava a hipótese de outra estrutura e que sinais importantes teriam sido ignorados por tempo demais. A insistência dele tornou o caso ainda mais explosivo. Ou um oficial importante estava dizendo a verdade, ou havia um conflito sério se formando dentro das instituições do país. Se Halim estiver certo, os arqueólogos teriam que considerar que o Reino Antigo pode ter sido mais antigo ou mais avançado do que se aceita hoje. Uma segunda esfinge exigiria uma reavaliação completa, não só de um monumento, mas do começo da civilização egípcia. Tudo aquilo que a gente aprende em livros, museus e documentários poderia ser apenas uma parte da história. E existe um exemplo que mostra como o passado pode surpreender de forma brutal. Em Luxor,
sob um sol inclemente, trabalhadores faziam obras numa estrada entre os complexos do Templo de Karnak e do Templo de Luxor. No ano de 2018, as máquinas atingiram algo que não soava como pedra comum. Do chão surgiu uma estátua gigantesca. Escondida havia cerca de 4.000 anos. As autoridades confirmaram o achado, mas com enorme cautela. O local, a poucos quilômetros do Vale dos Reis, tornava tudo ainda mais impressionante. Alguns especialistas sugeriram que a peça poderia datar também do Reino Antigo, o que a tornaria tão antiga quanto os monumentos de Gizé. Só que, em vez de removê-la rapidamente, as autoridades preferiram deixar a estátua em grande parte enterrada, alegando que o entorno era frágil demais. Essa decisão diz muito. Eles parecem tratar o objeto como algo extremamente importante, delicado e difícil de proteger. Descrições iniciais apontaram que a figura teria corpo de leão e cabeça humana, exatamente a simbologia da esfinge. Isso reforça a ideia de que essas estátuas talvez não fossem tão raras quanto se pensa. Muitas vezes, esfinges eram construídas em pares, às vezes como figuras masculinas e femininas, para representar equilíbrio cósmico. Se esse padrão existiu em Gizé, então a forma como enxergamos todo o complexo teria que mudar. E isso é só o que ainda conseguimos perceber na superfície. Então, vamos mais fundo, para a parte em que a tecnologia moderna começa a contar histórias que ficaram escondidas por milhares de anos. Relatórios indicam que uma equipe de pesquisadores realizou varreduras ao sul da esfinge, conhecida utilizando sistemas de detecção subterrânea avançados. A principal ferramenta foi o LIDAR, uma tecnologia baseada em pulsos de laser disparados de cima para baixo. Esses pulsos atravessam o espaço, atingem o solo, penetram camadas de areia e retornam ao sensor, permitindo a criação de mapas tridimensionais extremamente detalhados do que está escondido abaixo da superfície. Essa tecnologia consegue enxergar através de vários metros de areia compactada. E foi exatamente isso que aconteceu. Em uma área que por muito tempo foi considerada vazia, os sensores registraram uma forma impressionante. Não era irregular como uma formação natural comum. Era grande, proporcional, com contornos definidos. Seu tamanho era incrivelmente semelhante ao da Grande Esfinge. Não parecia um simples bloco de rocha, parecia algo moldado. No começo, muitos foram céticos. O deserto pode enganar. Erosão, formações calcárias e camadas sedimentares podem produzir leituras estranhas. Por isso, os pesquisadores repetiram os scans com maior precisão e em uma área ampliada. O resultado? A evidência ficou ainda mais consistente. Sob a areia, surgia o contorno de uma estrutura cuja base parecia ter sido talhada diretamente na rocha matriz. Exatamente como a esfinge visível foi esculpida. Linhas verticais sugeriam cortes artificiais. Ângulos apareciam definidos demais para serem naturais. Se esses dados forem confirmados, livros inteiros sobre o Egito Antigo terão que ser revisados. Mas a surpresa não parou aí. Ao analisar a orientação da estrutura detectada, os pesquisadores perceberam algo curioso. Ela não está perfeitamente alinhada com a esfinge conhecida. Existe uma pequena diferença, aproximadamente 6 graus inclinados em direção ao leste. Para a maioria das pessoas, 6 graus não significam nada. Mas, para os antigos egípcios, alinhamento era tudo. Cálculos astronômicos retroativos indicam que, cerca de 4.500 anos atrás, essa inclinação teria apontado diretamente para o local onde a estrela Sírius nascia no horizonte ao amanhecer. Na mitologia egípcia, Sírius estava profundamente ligada à deusa Ísis, símbolo de magia, renascimento e renovação da vida. E é aqui que surge uma hipótese poderosa. E se a esfinge visível estivesse associada ao deus solar Ra, enquanto a estrutura enterrada estivesse ligada a Ísis? Em muitas culturas antigas, da Grécia à Mesopotâmia, construções eram feitas em pares para representar equilíbrio, masculino e feminino, sol e lua, vida e morte, ordem e transformação. Talvez o monumento mais famoso do Egito nunca tenha sido planejado como uma peça única, mas como metade de um conjunto simbólico. A conclusão lógica seria escavar completamente o local, mas
é justamente aí que começam os problemas. O solo ao redor da esfinge é frágil. A rocha calcária da região possui áreas porosas, quase como uma colmeia delicada. Além disso, o ponto suspeito está muito próximo de uma das áreas turísticas mais visitadas do mundo. Uma escavação profunda poderia comprometer a estabilidade do terreno. O risco de colapso é real. Por isso, o Ministério de Antiguidades do Egito interrompeu qualquer tentativa de escavação invasiva. Atualmente, apenas métodos não destrutivos são permitidos. Isso significa que, se realmente houver uma segunda esfinge ali, ela continua presa sob sua tumba de areia. Mesmo assim, a tecnologia continua revelando pistas. Satélites equipados com sensores térmicos detectaram variações consistentes de temperatura exatamente na região onde o lidar indicou a possível estrutura. Essas diferenças térmicas podem sugerir a presença de espaços vazios abaixo da superfície, câmaras, túneis ou cavidades artificiais. O radar de penetração no solo também mostrou formas que lembram corredores subterrâneos. Alguns desses possíveis túneis parecem se orientar na direção do templo associado à esfinge visível. À medida que os especialistas analisavam os dados, um padrão começou a surgir. Talvez não estejamos falando apenas de uma estátua enterrada, mas de um sistema subterrâneo mais complexo. Para reforçar essa hipótese, historiadores voltaram aos registros antigos. No ano de 1817, o explorador britânico Henry Salt descreveu uma elevação incomum ao sul da esfinge. Ele afirmou que o formato lembrava o dorso de um leão. Na época, muitos acharam que fosse apenas impressão subjetiva, mas décadas depois, um desenho feito por ele foi encontrado em Londres, mostrando exatamente aquela elevação, no mesmo local onde os scans modernos apontam a estrutura subterrânea. Salt era o cônsul-geral britânico no Egito e era conhecido por sua precisão. Ele não tinha motivo para inventar algo assim. Especialistas compararam as proporções do desenho com os dados atuais. A correspondência era impressionante, com diferença mínima nas medidas. Isso sugere que parte da estrutura pode ter ficado visível em algum momento antes de ser novamente coberta por areia ao longo dos séculos. Estudos geológicos oferecem uma explicação possível. Por volta do ano 2000 antes da Era Comum, há indícios de que enchentes excepcionalmente fortes do Nilo atingiram áreas da região de Gizé. Camadas de lama e sedimentos poderiam ter coberto estruturas inteiras. Depois disso, séculos de ventos e tempestades de areia teriam concluído o processo de soterramento. Se um segundo monumento existia, ele poderia ter desaparecido muito antes de a história escrita se consolidar plenamente. Caso essa estrutura venha a ser confirmada, seria uma das descobertas arqueológicas mais importantes do nosso tempo. Mas as perguntas não param por aí. Sob a areia de Gizé, novas cavidades continuam sendo detectadas, inclusive dentro da Grande Pirâmide. Cada novo espaço descoberto, cada sinal incomum nos radares, enfraquece as explicações mais simples. Como os antigos construtores alcançaram tamanha precisão? As pirâmides são consideradas túmulos reais. E embora o Egito Antigo tenha durado quase 3.000 anos, poucos monumentos alcançam o nível de exatidão geométrica da esfinge e das pirâmides próximas. Medições mostram alinhamentos com pontos cardeais que impressionam até engenheiros modernos. Alguns pesquisadores questionam se ferramentas de cobre e força humana, por si só, explicam completamente essas realizações. E é aqui que começa uma parte mais controversa da discussão. Há décadas, algumas teorias sugerem que civilizações antigas poderiam ter tido acesso a conhecimentos que hoje subestimamos, ou até a influências externas que não compreendemos completamente. Essas ideias dividem opiniões. Defensores afirmam que estruturas antigas ao redor do mundo apresentam matemática avançada e alinhamentos astronômicos sofisticados demais para serem coincidência. Textos antigos falam de mestres ou deuses que ensinaram conhecimentos sobre estrelas e construção. A arqueologia tradicional trata esses relatos como mitologia simbólica. Mas alguns estudiosos acreditam que essas histórias podem conter memórias distantes de conhecimentos extraordinários.
Por outro lado, especialistas convencionais argumentam que organização social, tempo suficiente e grande força de trabalho podem explicar tudo. O fato é que, a cada nova anomalia descoberta, a conversa se intensifica. Até mesmo pesquisadores experientes reconhecem que a história pode não ser tão linear quanto parecia, e as investigações continuam. A próxima fase não envolverá escavações físicas, mas sim uma tecnologia ainda mais avançada. Imagem hiperespectral. Esse método não analisa apenas a superfície, ele detecta a composição química do solo, identificando diferenças minerais, vestígios de pigmentos antigos e padrões de umidade que podem denunciar estruturas enterradas. Se esses exames confirmarem as leituras anteriores, nossa compreensão da paisagem sagrada de Gizé poderá mudar completamente. A grande esfinge continua ali, olhando silenciosamente para o nascer do sol, como faz há milhares de anos. A areia muda de lugar com o vento, estações passam, mas agora temos ferramentas capazes de enxergar através da rocha e do tempo. E aqui surge a pergunta inevitável: se um monumento desse tamanho pôde permanecer oculto por cerca de 4.500 anos, o que mais pode estar esperando sob a areia de Gizé? Então vamos dar o passo final, aquele em que essa história deixa de ser apenas uma hipótese arqueológica e se transforma numa reflexão muito maior sobre o que realmente sabemos a respeito do passado. Porque, se formos sinceros, não estamos falando apenas de uma possível segunda estátua, estamos falando do alicerce do nosso entendimento histórico. Imagine que as análises futuras confirmem definitivamente que, sob a areia de Gizé, existe uma segunda figura monumental, quase idêntica em tamanho e proporção à esfinge que conhecemos. Isso significaria que o platô nunca foi planejado como um conjunto de estruturas isoladas, mas como um sistema intencionalmente equilibrado, talvez simétrico, talvez simbólico em um nível muito mais profundo do que imaginávamos. No Antigo Egito, equilíbrio não era um detalhe estético, era um princípio cósmico. A ideia de Maat, ordem, harmonia, equilíbrio universal, estava no centro da religião, da política e da arquitetura. Se há uma esfinge voltada para o leste, encarando o nascer do sol, faria sentido que existisse um contraponto complementar. Talvez a esfinge visível representasse o sol, a força, o aspecto masculino, e a possível estrutura enterrada representasse a lua, o renascimento, o aspecto feminino. Talvez juntas simbolizassem o ciclo completo da existência: nascimento e morte, luz e escuridão, começo e transformação. Se essa hipótese estiver correta, Gizé não seria apenas um local de tumbas monumentais. Seria uma paisagem espiritual planejada, um mapa cósmico gravado em pedra. Essa possibilidade muda tudo. Até hoje, a Grande Esfinge costuma ser datada em aproximadamente 4.500 anos, associada ao período do Reino Antigo. No entanto, alguns geólogos vêm há décadas defendendo uma hipótese alternativa. Certas marcas de erosão em seu corpo pareceriam mais compatíveis com chuva intensa, prolongada, do que com erosão causada apenas pelo vento. E isso levanta uma questão delicada. Períodos de chuva significativa naquela região ocorreram muito antes da era dinástica, tradicionalmente aceita, para a construção da esfinge. Se ela for realmente mais antiga, e se houver uma segunda, ainda mais antiga, estaríamos diante de uma revisão profunda da cronologia da civilização egípcia. Isso afetaria não apenas um monumento, mas toda a linha do tempo do desenvolvimento humano na região do Mediterrâneo e do Oriente Próximo. A arqueologia não é imutável, mas se baseia em modelos cuidadosamente construídos. Uma descoberta desse porte não seria apenas um acréscimo de informação, seria uma reestruturação do próprio modelo. E então surge novamente a pergunta técnica: como os antigos construtores talharam uma estátua de 240 pés diretamente da rocha natural com tamanha precisão? Como alcançaram alinhamentos tão exatos sem instrumentos modernos de medição? A explicação tradicional aponta para a organização estatal eficiente. Milhares de trabalhadores, tempo abundante e técnicas simples
porém eficazes. E isso, sem dúvida, é parte da resposta. Mas até mesmo estudiosos mais conservadores reconhecem hoje que ainda não compreendemos totalmente todos os métodos do Egito Antigo. Pode haver técnicas perdidas, conhecimentos de geometria e astronomia que foram esquecidos ao longo dos séculos. Talvez o problema não seja imaginar ajuda externa extraordinária, mas sim reconhecer que subestimamos a sofisticação dos próprios antigos. No fim das contas, o maior impacto dessa possível descoberta não é apenas material, é intelectual. Independentemente de existir ou não uma segunda esfinge sob a areia, o simples fato de essa possibilidade ser plausível já nos obriga a fazer perguntas mais profundas. Perguntas sobre conhecimento, perguntas sobre memória histórica, perguntas sobre o que ainda não descobrimos. A imagem hiperespectral pode revelar diferenças químicas no solo capazes de delinear a silhueta de uma estrutura enterrada. Pode identificar vestígios de trabalho humano invisíveis à superfície. Se os resultados confirmarem a presença de uma estátua esculpida, Gizé deixará de ser apenas um conjunto icônico de monumentos e passará a ser compreendido como um complexo ainda mais elaborado e misterioso. E se, no final, tudo se revelar apenas uma peculiaridade geológica, ainda assim, algo valioso permanecerá. A compreensão de que precisamos estar dispostos a questionar nossas certezas. A história mostra repetidamente que grandes descobertas surgem justamente onde acreditávamos já saber tudo. A esfinge continua lá, imóvel no deserto, olhando para o horizonte como se guardasse respostas que ainda não estamos prontos para ouvir. Ela já testemunhou impérios nascerem e caírem. Sobreviveu a invasões, ao tempo, ao vento e à curiosidade humana. Talvez seu maior segredo não esteja em seu interior, mas sob sua sombra. Se uma estrutura dessa magnitude conseguiu permanecer oculta por cerca de 4.500 anos, apesar de gerações de pesquisadores, turistas, expedições e satélites modernos, o que mais pode estar escondido sob Gizé? Templos esquecidos? Câmaras ainda seladas? Túneis conectando monumentos? Um capítulo inteiro da história humana aguardando revelação? A verdade é que estamos apenas no começo de uma nova fase de exploração. Hoje temos lasers que atravessam a areia, radares que desenham cavidades subterrâneas, satélites que detectam variações térmicas mínimas. Mas, apesar de toda essa tecnologia, uma coisa continua igual: o sentimento de fascínio. Se existe uma segunda esfinge ou não, o enigma de Gizé nos lembra que a história não é um livro fechado. É um quebra-cabeça cujas peças ainda estão espalhadas sob o deserto. Talvez nos próximos anos testemunhemos uma das maiores descobertas arqueológicas do século. Ou talvez não. Mas uma coisa é certa: a busca continua. E enquanto houver pesquisadores dispostos a medir, analisar e questionar, a possibilidade permanecerá viva. A possibilidade de que, sob o chão aparentemente conhecido do passado, exista algo capaz de mudar tudo. Se você gosta desse tipo de mistério e quer continuar explorando os segredos não resolvidos do mundo antigo com a gente, apoie o canal. Compartilhe este vídeo e fique atento, porque pode chegar o dia em que uma nova varredura, um novo dado ou uma nova análise revele que a areia de Gizé guardava, o tempo todo, algo ainda maior do que imaginávamos. Até lá, a esfinge continuará observando o nascer do sol, silenciosa, paciente, esperando. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo.